Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. O caso de hoje é sobre Kate Bender, a Bela Degoladora. Essa é uma resenha escrita por mim, a partir do livro Lady Killers, Assassinas em Série, da Dark Side Books. É uma resenha com conteúdo violento e não é indicado para pessoas sensíveis. É recomendada para maiores de 18 anos. É claro que toda a família Bender era integrada por assassinos malévolos, insanos e misteriosos. Mas essa é uma história sobre a Kate. Não se sabe ao certo quando e onde Kate nasceu. Só o que sabemos é que Kate Bender era de origem alemã, tinha 20 e poucos anos, e era uma mulher extremamente bonita, simpática, inteligente, sedutora e bastante corajosa. Ela e sua família migraram para os Estados Unidos no fim de 1870 e se estabeleceram no Kansas, mais precisamente em uma pequena fazenda, a 11 quilômetros a nordeste de uma cidade chamada Cherry Valley. É óbvio que não é assim que se pronuncia, mas é a forma mais fácil que eu encontrei, então vai ser Cherry Valley mesmo. A pequena fazenda ficava às margens de uma estrada que ligava as cidades de Fort Scott e Independence, e essa era considerada uma localização privilegiada. Assim que se mudaram para a fazenda, aproveitaram a apropriada localização para empreender em seu próprio negócio familiar, uma mercearia e hospedaria. Como era uma estrada bastante movimentada, eles passaram a vender tabaco, biscoitos, sardinhas, doces, pólvoras, balas e comida caseira para os viajantes, que ainda poderiam desfrutar de uma boa noite de sono tranquila e segura. Ao menos era o que eles pensavam. O Kansas havia se tornado um estado há apenas 9 anos, e o local era repleto de viajantes que buscavam por novas terras para comprar, conquistar ou herdar. A fazenda Bender era cercada por vizinhos que os consideravam de certo modo gentis. Nem todos os Bender era visto dessa forma, mas para abrir uma hospedaria em uma terra desolada, recheada de estranhos violentos que buscavam por terras, era sem dúvidas um ato de caridade. A hospedagem Bender não conseguiria mais do que uma estrela, já que se tratava de uma minúscula cabana dividida ao meio por uma cortina de lona. A cortina se encarregava em delimitar os míseros 2 cômodos da cabana, e o viajante que decidisse passar a noite precisaria se espremer junto aos Bender. Nos fundos da cabana havia um pomar, um pequeno jardim, um curral, com poucos animais extremamente magros e mais nada. Era praticamente um terreno vazio. Havia também um alçapão, escondido no quarto da família, que levava a um porão. Mas certamente se tratava apenas de um porão comum. Os negócios da família Bender iam de vento em polpa. Isso se deu graças a Kate, que além de ser uma moça cortês, solícita e muito comunicativa, estava sempre aposta para oferecer aos viajantes os serviços de sua família. Como Kate era extremamente sedutora e envolvia os viajantes, fazendo com que se sentissem especiais, a família acabou prosperando e a hospedagem Bender ficou rapidamente conhecida aos arredores de Cherry Valley. Na cidade, a boa fama de Kate não era diferente, já que ela sempre aparecia nos encontros sociais, frequentava a escola dominical e trabalhava como garçonete no restaurante do hotel Cherry Valley, onde recebia boas gorjetas. Em 1872, muitos viajantes que passavam por aquela região ficavam ansiosos por uma refeição quente e uma boa noite de sono. Kate era uma anfitriã maravilhosa. Além de vender mantimentos e oferecer abrigo durante a noite, ainda os colocava para se sentar em um lugar especial à mesa, para que pudessem desfrutar o jantar. O melhor lugar para que os viajantes se sentassem era o assento que ficava na frente da cortina de lona. Ali, eles tinham uma visão privilegiada de Kate trabalhando. Gente, infelizmente tá rolando a revolta dos cachorros e eu não consigo parar de gravar o podcast, então se vocês ouvirem aí de novo, igual no caso do Ed, me perdoem, realmente, é 3h51 da manhã, eu não consigo gravar em outro horário. Eu já gravo esse horário para não ter barulho, mas enfim, né, não consigo controlar isso. Haviam muitas notícias de homens desaparecendo misteriosamente. Mas eram tempos estranhos e violentos, e quase todos os desaparecidos eram viajantes que ninguém conhecia.
Então as pessoas de Cherry Valley não davam muita importância. Até porque não era fácil dizer ao certo onde e quando esses homens acabavam por desaparecer. Certa vez, Jack Reed avistou Kate e se aproximou para cumprimentá-la. Kate o atraiu para dentro de casa. Ele se sentou no lugar de honra à mesa de jantar. Aquele, em frente à cortina de lona. Enquanto eles conversavam, ele escutou um ruído estranho, como uma tosse profunda vindo da varanda da casa. Pouco tempo depois, 2 novos viajantes entraram pela porta. O jantar fluiu sem mais incidentes. Os novos viajantes não ficaram para pernoitar, e antes que fossem embora, Jack pediu para que eles avisassem a sua família que ele passaria a noite na hospedaria Bender e que estaria em casa no dia seguinte. Kate imediatamente pareceu furiosa e tentou convencê-lo de não enviar a mensagem, mas Jack não entendeu tal reação e prosseguiu com o pedido. Logo depois ele foi dormir. No meio da noite, Jack pôde ouvir um grito aterrorizante, seguido por alguns outros ruídos estranhamente violentos. Ele abriu os olhos calmamente e notou Kate em pé ao lado de sua cama o observando dormir. Ela estava ali a fim de certificar que os gritos não o acordassem. Ele rapidamente fechou os olhos para que ela não pudesse notar que ele não só ouviu, como ficou espantado. Os sussurros acompanhados de gemidos seguiram noite adentro. Vinham do porão dos Bender. Mas na manhã seguinte, Kate o assegurou que se tratava apenas de um porco escandaloso que foi parar embaixo da casa. Haviam outros relatos de viajantes que sobreviveram à família Bender, mas que passaram por situações aterrorizantes que o fizeram fugir no meio da noite. Porém, muitos desses viajantes não pensaram muito no assunto, pois não tinham nenhum tipo de ligação com a cidade. Foram experiências estranhas, apenas. O que eles não faziam ideia é que, tempos depois, o relato de uma noite passada ao lado de Kate Bender era uma noite passada ao lado da morte. E sobreviver a ela, para contar história depois, era como nascer de novo. Kate era a isca da família. Ela flertava e assegurava que os viajantes não estivessem prestando atenção ao que quer que estivesse acontecendo atrás das cortinas. A mãe de Kate ficava do lado de fora da casa, vigiando se nenhum outro viajante se aproximava da propriedade. Se acontecesse, ela fazia um tipo de ruído estranho, o mesmo que Jack escutara, para comunicar a chegada de mais pessoas. Se ninguém estivesse a caminho, o pai e o irmão de Kate acertavam a cabeça do viajante com um martelo, esmagando o seu crânio, e Kate saltava rapidamente para cortar a garganta do convidado de honra. Eles terminavam o serviço no porão, e no meio da noite os Bender arrastavam os corpos para o pomar e o enterravam em uma cova rasa. Eles matavam apenas viajantes que quase sempre estavam sozinhos. Dessa forma, ninguém em Cherry Valley suspeitaria, já que se tratavam de andarilhos desconhecidos. Os Bender roubavam tudo que podiam dos viajantes. Como eram homens que buscavam por terras, muitos deles andavam com uma quantia considerável de dinheiro para que pudessem comprar as terras que procuravam. Além disso, eles eram enterrados quase sempre sem suas vestes, pois mais tarde os Bender as venderiam para obter mais lucro com o verdadeiro negócio da família. Os Bender poderiam ter continuado sua matança por anos se não tivessem matado a pessoa errada. O maior erro foi o assassinato de um homem chamado G.W. Longcore e sua filhinha. Ele havia comprado uma charrete e um lote de cavalos com um homem chamado Dr. William York, e lhe explicou que estava levando a sua filha para morar com os avós em Iowa e que faria uma parada na cidade de Cherry Valley. G.W. avistou a hospedagem Bender e teve a sua última noite de vida. Nunca conseguiu levar a filhinha para os avós e ela também acabou sendo morta pelos Bender. William era um homem influente e com um coração piedoso. Ele também era irmão de outros 2 homens poderosos, Alexandre York, o senador do estado do Kansas, e do coronel Ed York, um veterano da Guerra Civil. Em 1873, quando ele soube do desaparecimento do simpático pai viúvo que gostaria de levar a sua filhinha para morar um tempo com os avós, decidiu investigar. Por volta do dia 9 de março daquele mesmo ano, William foi para Cherry Valley e desapareceu. Ao contrário das outras vítimas dos Bender, o desaparecimento do Dr. York foi notado imediatamente, e em pouco tempo a notícia se espalhou pelo país inteiro.
Afinal, o irmão de um senador estava desaparecido e dessa vez eles sabiam exatamente o local em que ele havia passado a sua última noite, na cidade de Cherry Valley. A população local rapidamente se mobilizou a fim de encontrar os responsáveis pelo desaparecimento de William. A cidade inteira estava sendo má vista por todo um país e precisavam recuperar a imagem de cidade pacata e hospitaleira. Os Bender souberam da caçada que os irmãos de William começaram na cidade e deram um jeito de fugir. Eles reuniram todo o dinheiro que tinham, carregaram a sua carroça e desapareceram como fantasmas. Algumas semanas depois, vários vizinhos ouviram um bezerro na propriedade dos Bender chorando desesperadamente de fome e decidiram resgatar o animal. Alguns homens adentraram a propriedade e perceberam que a casa estava em completa desordem. Havia sujeira por todo lado, pratos e restos de comida espalhados por toda a cabana e um mau cheiro terrível vindo do porão. Os Bender claramente haviam fugido da cidade. A notícia da repentina fuga dos Bender chamou a atenção dos irmãos de William, que prontamente foram até a propriedade. O coronel York ordenou que fizessem uma varredura no local e, em poucas horas depois, analisando a propriedade, ele avistou no pomar uma série de depressões longas e estreitas no terreno e gritou: "Rapazes, estou vendo túmulos ali." Os homens correram para o pomar e começaram a cavar. O primeiro corpo que eles encontraram estava enterrado de bruços, sua cabeça estava esmagada e a garganta cortada. Era William. Eles também encontraram GW e sua filha enterrada junto de seu corpo. Não conseguiram identificar a causa da morte da criança. Ela foi estrangulada ou enterrada viva. Haviam mais 35 corpos desconhecidos, quase todos com suas cabeças esmagadas e gargantas cortadas. Os Bender nunca foram encontrados, e as histórias sobre justiceiros afirmando terem matado a família acabaram se tornando lendas. Os Bender conseguiram fugir com aproximadamente $50.000, e 16 anos depois dos corpos serem encontrados, uma mulher foi presa acusada de ser Kate. Mas como não haviam provas contundentes que pudessem comprovar que aquela era a Bela Degoladora, ela foi solta e ninguém mais foi acusado. Eles foram a primeira família serial killer dos Estados Unidos e suas histórias horripilantes são contadas até hoje como contos de terror. Kate se tornou um mito e foi para sempre considerada a Bela Degoladora. E essa foi a história de hoje, lembrando que esse é apenas um resumo da história. A história deles é muito interessante. Eu foquei só na Kate, mas no livro, né, Lady Killers, que foi o livro que eu usei para fazer a resenha, tem alguns detalhes sobre os outros membros da família, conta que a carroça foi encontrada um tempo depois baleada. Então, por isso que essas histórias dos justiceiros acabaram se tornando contos, porque, assim, muitas pessoas saíram falando que mataram a família, que matou sim a família e que eles estavam mortos. Mas nada foi comprovado, então, realmente eles sumiram como fantasmas e ninguém sabe o paradeiro, nenhum corpo foi encontrado, né, deles, da família. Então, provavelmente eles fugiram e viveram ali uma vida boa, né, porque afinal eles roubaram muita grana. Então, comprem o livro. Não é publi, poderia ser, mas não é. Esse livro é realmente fantástico. E agora eu vou falar a ficha técnica rapidinho. O título é Lady Killers, Assassinas em Série. A autora é a Tori Telfer, editora da Arkside Books, e ano de publicação 2019. O link de compra do livro está lá no blog thecrimebrasil.com.br. Então, se vocês quiserem comprar o livro e também, se puderem entrar lá no blog, dar uma força, né, para fortalecer as visualizações lá, as leituras, eu agradeço demais. E só mais uma coisa sobre a história. Essa história foi, assim, uma das histórias que eu li com mais vontade, assim, sabe? Acontece muita coisa. São, acho que 10 páginas dessa história que eu resumi nesse texto pequeno. Esse foi um texto bem pequeno, realmente. Lá no blog tem a postagem, tem as fotos deles. Eu coloquei a foto da cabana e, tipo assim, são as fotos reais. Porque é um caso real, né? Eu só falo de casos reais.
dele só tem desenhos porque não havia foto. Inclusive, a mulher que foi presa 16 anos depois, ela só foi solta porque não havia nenhuma foto da Kate para comprovar que ela era Kate. Então, lá no blog eu coloquei as fotos dos desenhos, né, da caricatura lá da família toda, foto do quintal, né, com as covas abertas, o chalé, como que é feito. Tem desenhos também de como que era o modus operandi deles. Tem um desenho lá, né, do homem na mesa, no lugar de honra, e o pai ou o irmão da Kate indo com o martelo bater na cabeça. Então, assim, acessem o blog, me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é Tainaba Varesco, o Instagram do The Crime é The Crime Brasil. Eu vou deixar tudo na descrição desse episódio. E até o próximo, que vai ser a semana que vem, sobre as principais características de um serial killer, sinais de perigo. E é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir até aqui.